Desde já, quero agradecer ao nosso pastor presidente que nos fez esse convite para podermos estar aqui nessa manhã aprendendo mais um pouco da palavra de Deus. E o tema da nossa lição nesta manhã é o Espírito Santo, o regenerador. Queridos, a Bíblia ela nos diz que o Espírito Santo ele é Espírito. E a Bíblia nos diz que o Espírito Santo ele é Deus. Portanto, queridos, o Espírito Santo, ele é plenamente Deus. E ele existe desde a eternidade, Queridos, nós vamos aprender sobre essa lição aqui de hoje, sobre o Espírito Santo, o regenerador, e em forma alguma, em hipótese alguma, nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia nos diz que esse Espírito Santo, ele tem sentimentos, ele tem vontades. Em Atos, no capítulo 1, verso 8, antes de Jesus se ascender aos céus, Jesus disse aos seus discípulos: "E recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra." Queridos, só para a gente entender o começo aqui, a nossa fé cristã, ela é movida pelo Espírito Santo. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos direciona e é o Espírito Santo que nos capacita. O Espírito Santo, ele capacita cada um de nós a pregarmos e a levarmos as boas novas de Jesus a esse mundo, a toda criatura. Isso aqui é só um esboço antes do começo, tá, irmãos? Vamos lá agora a lição de número 9, 1º de março de 2026, o Espírito Santo, o regenerador. Queridos, em Gálatas, no capítulo 6, verso 15, a palavra nos diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. A verdade prática já nos diz aí, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Bem, aqui em Gálatas, no capítulo 6, nós vimos que devemos aprender e ver, nós devemos viver uma vida, até uma vida boa, mas nós podemos viver também uma vida boa. Mas Gálatas nos diz, se nós não tivermos uma transformação interior, se nós não tivermos uma transformação que vem do nosso coração, nada adianta. Nós teremos uma vida vazia e uma vida infeliz. Mas para Deus e para o Espírito Santo, o que importa é que sejamos transformados de dentro para fora. Nós sejamos transformados no nosso coração. E assim iremos se tornar uma nova criatura. Muitos pensam que a vida cristã, que a vida do crente, ela se resume em boas obras ou mudanças de comportamento. Porém, Jesus declarou que é o que, irmãos? Necessário nascer de novo, E essa verdade, ela deve o quê? Nos motivarmos a vivermos conscientes de que fomos o quê? Transformados e chamados ao quê? A viver e refletir o caráter de Deus. Olha que coisa maravilhosa aí, irmãos? Jesus, ele nos ensinou aqui, nos ensina aqui no decorrer de toda a lição, que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. Mas nós iremos ver e aprender nesta manhã que essa transformação, ela só pode ser realizada sobre as nossas vidas através do Espírito Santo, porque é Ele que regenera o pecador e nos torna o indivíduo uma nova criatura em Cristo. Se nós formos vermos lá na Bíblia, em Hebreus, no capítulo 1, exatamente verso 12, a Bíblia nos mostra que Cristo, ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Cristo, ele é um ser imutável, o seu caráter não muda e nunca mudará. Ele mostra para nós o seu amor. Queridos, mesmo que venha sobre as nossas vidas as circunstâncias, mesmo que nós venhamos errar, mesmo que nós venhamos cair, mas aqui em Hebreus, no capítulo 1, está nos dizendo
que esse ser imutável, que esse Jesus, que esse Espírito Santo, ele é amoroso em nos perdoar. Hoje, logo mais à noite, teremos o culto de ceia aqui. A gente não sabe, eu não sei o que se passou durante todos esses 30 dias, mas seja o que for, a palavra está nos dizendo, a lição está nos dizendo nessa manhã. Vamos buscar esse Cristo, vamos buscar esse Deus, porque Ele é imensurável em nos perdoar. Ele é Deus e Ele está aqui nesta manhã. Amém, queridos? Agora vamos entrar aí sobre a introdução. A introdução nos diz: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo uma nova vida em Cristo. Queridos, aqui nós vemos uma introdução que realmente, se nós não buscarmos a esse Deus, se nós não tivermos com a nossa vida inteiramente ligada a esse Deus, a nossa vida de nada adianta. A palavra que nos diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Está em João 3, no capítulo 6. Mas lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 19, a palavra nos diz: porque as obras da carne são impureza, lascívia, idolatria, prostituição, iras, feitiçarias, heresias e coisas semelhantes a essa. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, o que é do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? A palavra nos diz: caridade, gozo, paz, bondade, fé, longanimidade. E é isso que nós devemos buscar como cristãos. Buscar todo dia longanimidade, paz, estar presente na obra de Deus, buscar a obra de Deus, buscar a palavra de Deus. A palavra nos diz que nós somos o quê? O sal dessa terra e a luz desse mundo. E como o sal dessa terra, nós devemos temperar esse mundo. E como a luz dessa terra também, nós devemos o quê? Iluminar, seja onde nós estivermos, sobre o nosso trabalho, sobre a sociedade aí fora e também dentro da igreja. Amém, queridos? O primeiro ponto é o primeiro parágrafo: regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração, a expressão nascer de novo, é tradução do verbo grego ser gerado, ou nascer do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explicou que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Olha que coisa maravilhosa isso aí, queridos. É espiritual. Olha o que diz mais a lição aí, ó. Uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A Bíblia nos diz lá em Atos, no capítulo 2, de verso 38, nós vemos que quando Pedro disse: arrependei-vos e sejas o quê? Batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receba o dom do Espírito Santo. Queridos, se desejarmos realmente seguir a Cristo, nós devemos nos arrepender e ser batizados. Mas isto significa que nós devemos o quê? Nos afastar do pecado. Nós devemos mudar a direção das nossas vidas. Nós devemos mudar o sentido das nossas vidas. Nós devemos voltar para Cristo e buscar o seu perdão e a sua misericórdia. E esse perdão e essa misericórdia só pode ser dados a nós através do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos regenera. Em Marcos, no capítulo 16, exatamente verso 16, a palavra nos diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Querido, só para entendermos aqui, não é a água do batismo que nos salva, tá? Mas é a graça de Deus recebida por meio da fé em Cristo Jesus. Sem a fé, o batismo não garante que uma pessoa, que um indivíduo, ele irá para o céu.
Mas aqueles que se recusam a aceitar Jesus Cristo como seu Salvador será condenado. Nós vemos aqui quando Jesus disse, que explica esse nascer de novo. Jesus aqui está nos dizendo, está nos falando sobre a conversão, sobre se converter. Nós devemos converter o quê? O nosso coração. Nós devemos ter um novo coração diante de Deus. Nós devemos ter um novo coração diante de Cristo. E a lição aqui, ela vai nos mostrar, desse ponto em diante, sobre o arrependimento. Toda a lição nesta manhã, ela fala sobre o arrependimento. Nós devemos ter arrependimento dentro de nós, arrependimento sobre os nossos corações. E a lição nos mostra que nós temos que ter uma conduta correta diante de Deus e diante da igreja. E que nós temos que mudar o nosso coração. Por isso fala em nascer de novo, em ser uma nova criatura. Paulo nos diz, na sua carta 2 aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17, portanto, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Queridos, você é uma nova criatura de Deus. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós aceitamos a esse Cristo, a Bíblia nos diz, a palavra nos diz que nós nos tornamos membros da família de Deus. E como membros da família de Deus, hoje, nós devemos ter uma nova conduta, um novo comportamento dentro da casa de Deus, um novo comportamento também na sociedade aí fora. Porque é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer da igreja, que sejamos diferentes, que sejamos a luz desse mundo, o sal dessa terra. A Bíblia quer que nós mudamos o nosso comportamento, Deus quer que nós mudamos o nosso coração e que esse coração seja inteiramente para agradar a Deus em tudo. Amém, queridos? Aqui nós vemos aqui, somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Mas por que da renovação do Espírito Santo? Se nós formos ver na Bíblia, em Tito, no capítulo 3, verso 5, aqui nós vemos as três pessoas da Trindade agindo sobre as nossas vidas. Porque a Bíblia nos diz que elas são mencionadas porque elas participam da obra da salvação na vida do indivíduo. Mas por quê? Porque ela salva, ela regenera e ela renova, queridos. O Espírito Santo, como regenerador, ele nos salva, ele nos renova. A palavra nos diz que a regeneração, ela significa um novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Isso trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito Santo, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. A regeneração de Jesus, ela é importante para que ela venha acontecer nas nossas vidas. Se nós formos pararmos para pensar, olha quem nós éramos antes de aceitar a Jesus. Olha quem nós éramos antes de aceitar a Cristo. Nós éramos podres. Desculpe pela palavra, pelo termo. Nós éramos podres, nós não éramos ninguém. Mas através da regeneração de Deus, através do seu amor, através da sua bondade, através do seu querer, Ele nos resgatou, Ele nos transformou. E hoje estamos aqui sendo homens de Deus, levando a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa isso. Olha o que nós aprendemos aqui nessa manhã, nessa lição. Isso é muito importante para as nossas vidas. Vamos seguir aí no segundo ponto que diz a regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Vamos dar só uma explanada rapidinho nisso aqui. Aqui está falando novamente sobre o quê? Sobre conversão, que nós devemos nos converter. Aqui em Mateus, no capítulo 18, verso 3, a Bíblia nos diz que nós devemos nos converter. Nós devemos ser aqui como criança. Mateus está nos dizendo que nós devemos ser, a igreja deve ser totalmente dependentes de Deus. Nós devemos ser como criança. O seu filho depende de você na sua casa. Os meus filhos dependem de mim dentro do meu lar. E dentro da igreja não é diferente. Nós dependemos de Deus para tudo. E a Bíblia nos diz, Paulo nos fala que nós dependemos de Deus para tudo. E temos que depender de Deus para tudo.
seja o que for que venha acontecer sobre as nossas vidas, esse Deus, ele é amoroso e misericordioso, irmãos, para conosco. Então vamos aprender a depender desse Deus, a depender de Cristo. Ele é o ser que nos muda, ele é o ser que nos renova e ele é o ser que nos regenera. Amém, queridos? Vamos seguir aqui. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. No milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Igual dizendo agora há pouco, né? Nós iremos aprender desse ponto em diante sobre o arrependimento e sobre ter fé. A Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E a fé é o firme fundamento das coisas visíveis e invisíveis para tudo. Mas vamos ver aqui que Jesus, ele iniciou aqui pregando o quê? Pregando a mesma mensagem que João Batista. Se nós formos ver lá na Bíblia, né? Em Mateus, no capítulo 4, nós vamos ver que Jesus, ele iniciou o seu ministério na Galiléia dizendo, que Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado o quê? O reino dos céus. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está perto. Mas por que o reino dos céus está perto? Por que Jesus iniciou pregando isso? Porque hoje, queridos, nós temos o quê? Acesso à palavra de Deus. Por isso que o reino de Deus está perto. Por isso que é chegado o reino de Deus, que a sua palavra está aqui. E essa palavra é a palavra que transforma, é a palavra que resgata, é a palavra que nos regenera, é a palavra que nos dá vida. Por isso Jesus pregou dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque hoje nós temos acesso livre à palavra dele. Aleluias. Nós temos acesso a essa palavra. Ainda nos diz mais aqui, ó, torna-se uma nova criatura, é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Olha o que diz lá em Marcos, no capítulo 16, verso 15. Marcos diz, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqui nós vemos que esse é um dever. E Jesus nos ensina aqui que essa é uma prioridade nossa, é uma prioridade da igreja, é uma prioridade de cada um. Pregar o quê? Pregar as boas novas de Jesus. Levar a palavra de Deus a este mundo, né? À medida em que o nosso relacionamento, queridos, tá? Se aprofunda com Deus, à medida que o nosso relacionamento se aprofunda dentro da igreja, esse próprio Deus, esse Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos ajuda para que possamos levar o seu evangelho, para que possamos levar a sua palavra. É ele que nos capacita, é ele que nos ajuda. E isso não vem de méritos humanos, isso não vem das nossas próprias forças, não. A palavra nos diz que isso é dom de Deus e é ele que nos capacita. Somente o Espírito Santo nos capacita para podermos levar a palavra de Deus a este mundo, a toda criatura. Vamos lá ao ponto 3, do primeiro parágrafo, que diz assim: o Pai como autor da salvação, né? Queridos, aqui, exatamente nesse ponto, o ponto 3, o Pai como autor da salvação, aqui nós iremos ver realmente o verdadeiro amor de Deus para conosco. Olha o que diz: a regeneração ou novo nascimento tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movida pelo seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Queridos, aqui em João, no capítulo 3, verso 16, todos já conhecem esse versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Aqui exatamente Deus estabeleceu o exemplo do verdadeiro amor. O seu amor pagou o preço da redenção do homem, a vida de seu Filho pela nossa. Jesus aceitou a nossa punição pelos nossos pecados e Ele nos ofereceu o quê? Uma nova vida.
Jesus nos ofereceu o quê? Uma oportunidade de vida, um legado melhor, né? Por que aqui? Porque o seu amor é imensurável. A lição nos diz, porque o seu amor é imensurável. Por que o seu amor é imensurável? Porque esse Cristo, esse Jesus, este Deus, o Espírito Santo, ele é o quê? Ele é justo, ele é misericordioso, ele é correto e ele nos perdoa. Olha que coisa maravilhosa. Olha que amor imensurável esse de Jesus por nós, esse de Jesus pela igreja. Né, irmãos? Então não é fácil hoje a gente dizer e falar assim: eu vou dar a minha vida pelos meus filhos. Os nossos próprios filhos, mas às vezes isso é difícil. Então eu vou dar a minha vida por uma pessoa lá fora que eu nem conheço. Olha o tanto que é difícil, e foi isso que Jesus fez. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu a vida dele por mim, por você. E é por esse amor, e é por esse Cristo, e é por Cristo e por Deus que estamos aqui nesta manhã. Amém, queridos? Ainda diz mais aqui ao decorrer da lição. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, né? Não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina, mediante a fé. E essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Queridos, o dom perfeito, ele vem de Deus, né? O dom perfeito, ele vem dos céus. Nós vamos ver lá em Colossenses, no capítulo 3, a Bíblia nos diz que nós devemos o quê? Buscar o que é do alto, devemos buscar o que é de Deus. Paulo nos diz que nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, e aqui não é diferente, querido. Nós devemos buscar a Deus, porque os dons que Ele te deu, os dons que você tem, foi Ele quem te deu, Ele que te capacitou, e ninguém pode tirar isso de você. Isso é dom de Deus, é vontade de Deus para a tua vida, para as nossas vidas. O quarto ponto diz: o Espírito Santo como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Misericórdia divina. É o Pai quem a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição. É o Espírito que realiza no coração do pecador. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Obrigado, irmão. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. E essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Aqui nós vemos, queridos, que o Espírito Santo, ele nos convencerá. E o Espírito Santo, ele convence o quê? O mundo do pecado, da justiça e do juízo, né? Deixa eu te dizer, queridos, nesta manhã, você é uma primícia de Deus, tá? Você foi criado por Deus, você é uma criação de Deus. E esse Deus, ele te gerou desde o ventre da sua mãe, tá? A vida de uma pessoa deve ser espiritualmente renovada. Tudo isso para quê? Para que ela possa o quê? Ser salva e receber o dom divino, que é a vida eterna através da fé em Cristo Jesus, né? Queridos, o propósito do Espírito Santo aqui, exatamente no ponto 4, o Espírito Santo como agente da regeneração, o propósito dele é levar o homem ao arrependimento e o que? Ir para procurar a salvação em Cristo. Esse é o propósito do Espírito Santo como nosso regenerador, é mostrar ao homem que ele é pecador, é mostrar ao homem que ele erra, e é para mostrar ao homem que ele deve ser e tem que ser totalmente dependente de Deus, né? E as nossas vidas não é diferente. Nós temos que ser totalmente diferentes e totalmente dependentes de Deus em tudo. Vamos lá, que é o segundo parágrafo que diz, né? A natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus: como pode o homem nascer sendo velho?
A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. E este fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta, é presa à lógica humana. É incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior, operada pelo Espírito. Não é um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento, operado de dentro para fora, como a obra do Espírito Santo. A palavra nos diz aqui, né, queridos, que quando Nicodemos questiona que devemos o quê? Como deve um homem velho nascer de novo? O que está dizendo aqui? A palavra está dizendo que o homem velho, como ele pode nascer de novo? Ele tem que buscar o que é do alto, ele tem que buscar o reino de Deus, ele tem que buscar o que é dos céus. A regeneração aqui, ela é uma ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria dentro de nós a nossa nova natureza interior. Ele muda e molda o nosso coração. Se nós formos ver, Pedro nos diz e Pedro nos declara que Deus, em sua grande misericórdia, ele o quê? Ele nos gerou para o quê? Para um novo nascimento, para uma nova vida, para uma vida de esperança. Ah, queridos, Deus, ele te gerou, Deus, ele te criou para que você venha ter uma nova vida, uma vida de esperança, uma vida de renovo, para que você venha ter uma nova vida consagrada com Deus. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, é isso que Deus quer da igreja. E isso é um processo espiritual de amadurecimento, queridos. Tá? Se nós não mudarmos os nossos corações, se nós não mudarmos as nossas atitudes, de nada adianta. De nada adianta. Deus e o seu Espírito Santo, ele quer a mudança dentro de nós. Ele quer que nós venhamos mudar os nossos comportamentos, a nossa conduta. Ele quer que nós venhamos mudar o nosso coração. O que importa para Deus e para o Espírito Santo é a nossa mudança de conduta, queridos. Nós não podemos estar dentro da igreja com aquelas nossas condutas erradas. Nós não podemos estar dentro da igreja servindo a esse Deus com nossos pensamentos errados, fazendo as mesmas coisas que fazíamos no passado. Porque esse Deus é misericordioso para nos ajudar e Ele nos capacita a cada dia. A palavra do Senhor nos diz que essa é uma obra, Pedro nos diz que essa é uma obra sobrenatural, instantânea, divina do Espírito Santo. E é esse Espírito Santo que nos transforma, e é esse Espírito Santo que transforma os nossos corações. Não é, irmãos? E é Ele que nos dá uma nova vida. Aquele, irmãos, que não tem uma nova vida, aquele que está morto em pecado, ele será condenado. Ele não herdará o reino de Deus. Mas, irmão Hugo, mas você é doido falando isso? Não, não sou eu que estou falando, é a lição que está nos mostrando. Isso está lá em 1 Pedro, no capítulo 1 a seguir. Pedro nos fala e nos mostra sobre isso. Se nós não tivermos com a nossa vida preparada, se nós não tivermos com a nossa vida em Cristo, irmãos, nós iremos perecer. Nós não iremos herdar o reino de Deus. É a Bíblia que está nos mostrando, é a Bíblia que está nos falando. E isso é uma transformação que nós temos que ter o quê? Uma transformação interior sobre a nossa vida. É a mudança de conduta, mudança de comportamento, mudança de coração. E João, no capítulo 3, ele nos diz que essa natureza espiritual, ela é o quê? Ela é essencial para o quê? Para a salvação do homem. É o que está dizendo aqui. Para a salvação do homem. Para que possamos entrar no reino de Deus, porque esse ser, esse indivíduo, ele tem que ser transformado. Depois que acontece essa transformação sobre a sua vida, depois que Deus muda o seu coração, o seu ser, é dado para nós uma nova vida. Vamos aí ao segundo ponto que diz aí, ó. Uma obra soberana do Espírito. Jesus ensinou a Nicodemos que para entrar no reino de Deus
é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Em Efésios, no capítulo 3, Paulo faz uma oração a Deus. Paulo pede que Deus fortaleça os cristãos. Isso refere-se, Paulo pede que Deus faça uma renovação na mente dos cristãos, para que venham mudar sobre eles, sobre a mente deles, sobre a vida deles, as suas vontades e as suas emoções. Para tudo isso, para quê? Para que eles venham estar fortalecidos em Cristo, para que eles venham fortalecer o seu caráter por meio do Espírito Santo. E aqui, queridos, exatamente nesse ponto, não é diferente. Nós não somos diferentes. Nós devemos fazer como Paulo fez, fazer oração a Deus, pedindo a Deus para que Deus venha nos dar o quê? Para que Deus venha nos dar a transformação, para que Deus venha nos fortalecer a cada dia na sua casa, a cada dia na sua palavra. Então a oração de Paulo que foi feita aqui não é diferente nos dias de hoje, não é diferente nos dias atuais. Nós devemos fazer essa mesma oração que Paulo fez todos os dias, pedindo a Deus graça, pedindo a Deus misericórdia, e a Bíblia nos diz que nós devemos ser gratos a Deus por Ele ser imensurável e pelo seu amor ser grande para conosco. Tá? Aqui diz agora que essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. E é somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Nós vemos aqui, eu acabei de falar na carta de Paulo aos Coríntios, que nós temos que ser uma nova criatura. E nós vemos exatamente aqui nesse ponto que essa é uma obra soberana do Espírito. O Espírito Santo aqui, ele rompe com a corrupção do homem, ele rompe com a corrupção natural do coração do homem, fazendo com que ele rejeite o pecado e se identifique com Cristo. E nós, queridos, não somos diferentes. Nós temos que romper esse pecado que está dentro dos nossos corações. Nós temos que romper esse pecado que está dentro de nós e nos identificar com Cristo, porque nós somos o quê? A sua imagem e a sua semelhança. É isso que a palavra nos diz aqui, Vamos aí ao segundo ponto que diz, ao terceiro, uma nova vida e nova conduta. Aqui é uma expressão, queridos, tá? De uma nova vida, uma nova conduta. Mas, portanto, o que é uma nova vida? É a gente ter o quê? Uma nova identidade. Mas o que é uma nova vida? É ter uma nova posição diante de Deus, diante da casa dele. Mas e essa nova conduta, irmão Hugo? A Bíblia nos diz, a palavra nos diz que essa nova conduta é como um novo nascimento, é ter um novo caráter. Nós devemos ser um novo eu. Essa é a nova conduta que nós possamos ter a partir de hoje em diante. A lição nos diz, Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona, e somente o Espírito gera uma nova vida com fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa, mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. Aqui, queridos, está se referindo a uma transformação, tá? Uma transformação profunda. Qual é essa transformação profunda? Que nós devemos ter interno e externamente. Aqui está falando novamente sobre o nosso coração. Veja o que a lição nos diz desde a introdução até aqui. Está falando sobre arrependimento e sobre o coração.
que devemos ter um novo coração diante de Deus, que devemos ter um novo coração diante da igreja, né? Por isso que Paulo diz que as coisas velhas o quê? Já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então agora nós se fazemos novo na casa de Deus, nós se fazemos novo dentro da igreja. E é isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você, que nós tenhamos o quê? Uma nova conduta, que o nosso interior seja transformado profundamente e que o nosso relacionamento com Deus e com Cristo aumente a cada dia mais. Veja bem aqui, ó. Ainda diz aqui, ó. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Isso é uma marca da regeneração genuína. Aqui em Efésios 4, né, Paulo exorta os cristãos o quê? A se renovar. Olha o que Paulo está dizendo, nós vimos aqui. Paulo disse, Pedro falou a mesma coisa, João disse a mesma coisa. Que nós devemos nos renovar e que nós devemos o quê? Mudar o nosso coração. Nós devemos ter um novo coração diante de Cristo. Aqui não sou eu que está dizendo, é a palavra que está nos dizendo, é a lição que está nos dizendo. Paulo diz que nós devemos ter uma nova conduta. Pedro nos diz que nós devemos ter uma nova conduta. João nos diz que nós devemos ter uma nova conduta. Então, nos dias atuais, nos dias de hoje, não é diferente. Nós devemos, sim, queridos, ter uma nova conduta dentro da igreja, ter uma nova conduta diante de Deus. Nós devemos ter um novo coração, que é esse novo coração que vai nos mudar, que é esse novo coração que vai nos transformar. Aqui em Efésios 4, Paulo ainda nos diz ainda que nós devemos o quê? Abandonar o que? Os nossos pensamentos e as nossas naturezas ruins. As nossas naturezas o quê? Humanas decaídas. E devemos o quê? Adotar a perspectiva de Deus. Olha o que Paulo nos diz aí em Efésios 4. Né? O que é adotar a perspectiva de Deus, queridos? É ter a mente de Cristo. Devemos agir como Cristo agiu, pensar como Cristo pensou e fazer o que Cristo fazia. Porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança. E Paulo nos diz isso aqui na sua carta aos Efésios, no capítulo 4. Nós vemos que isso ela é uma obra do Espírito, né? E essa obra do Espírito, ela vai crescendo o quê? Vai crescendo dentro de nós a cada dia. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus e dar graças aos vossos irmãos amados. Porque Deus, ele é elegido desde o princípio para a salvação em santificação para conosco. E é esse mesmo Deus que nos dá a capacidade e que brota dentro de nós a grandeza da nossa fé. Vamos ao ponto 3, né? Ao que diz o ponto 3. Parágrafo 3. Sinais do novo nascimento em Cristo. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Oh, coisa maravilhosa, né, irmãos? Lá no livro de 1 João, exatamente no capítulo 3, verso 9, a palavra nos diz que todo aquele que é nascido de Deus, ele o quê? Ele não pratica mais o pecado. Agora, como membros de Deus, como membros da família de Deus, irmãos, nós não devemos mais praticar o pecado. O pastor já falou isso aqui para a gente na lição passada, que esse pecado, ele entristece o Espírito Santo. Tá? Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é um ser divino, ele é um ser eterno, e ele possui vontades específicas e sentimentos. Né? Paulo aqui, ele nos diz que a justificação ela vem o quê? Pela fé e não pelas nossas obras. Nós vamos ver aqui diante dessa lição sobre isso, né? E a lei naquele tempo, a lei era o quê? Ela condenava, mas Cristo o quê? Cristo nos salva, Cristo nos dá uma nova oportunidade. Né?
Olha o que diz aí o decorrer da lição. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como a resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece a partir da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. E esse é o resultado da ação do Espírito Santo, que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus, e essa é a adoção como filhos amados do Pai, né? Então nós vemos aqui, queridos, que a fé, ela não gera o quê? A fé, ela não gera justiça. A justiça, ela não gera amor. O amor, ela não gera caráter e vitória sobre o pecado, né? Então, esse é um desejo da parte de Deus, que a justificação dele, que o amor dele, que a sua santificação venha nos gerar esse desejo. Que desejo é esse? Desejo de viver com Deus, desejo de viver uma vida santificada e justa com Deus na sua casa. Alguém quer fazer alguma colocação, falar alguma coisa? Possamos prosseguir? Falar alguma coisa, pastor? A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e subitaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência até a sua glorificação final no dia de Cristo, né? Então aqui nós vemos exatamente aqui em Romanos 8, né, que a obra ela é perfeita. E agora nós recebemos o que? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo confirma que a nossa o quê? Que a nossa adoção como filhos de Deus, nós devemos então adorá-lo e que nós devemos o quê? Proclamar o seu amor diante dessa santificação, né? Aqui nós vemos que quem nasce de novo não vive mais para si, mas vive para Cristo. Nós aprendemos isso aqui, né? A vida da santificação. Nós viemos o quê? Nós viemos dos nossos erros, nós viemos dos nossos pecados. Cristo nos amou, Cristo ele teve misericórdia de nós, né? Ele nos resgatou, ele nos amou primeiro. E a palavra nos diz aqui, e que por esse nascer de novo agora em Cristo, que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós não vivemos mais para si, mas vivemos agora para Cristo, para agradá-lo em tudo. Diz mais aqui a lição, ó, né? E passa a viver agora segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhantes a Cristo. Olha que coisa maravilhosa isso aí, irmãos. Em 1 Pedro, a palavra nos diz o quê? Para a gente se tornar mais semelhantes a Cristo, para a gente buscar mais esse Cristo, nós devemos o quê? Pedro nos diz que nós devemos buscar, nós devemos desejar o leite puro espiritual. Olha o que Pedro diz lá. Pedro ainda diz mais, que nós devemos ser o quê? Como bebê recém-nascidos. A fim de quê? A fim de para que nós possamos o quê? Crescer por meio dele. Isso Pedro está nos dizendo o quê? Que nós devemos ter diante da igreja, dentro da igreja, o quê? E diante de Deus, um apetite espiritual. Mas que apetite é esse? Um apetite de crescimento. Pedro nos diz que nós devemos buscar esse leite espiritual, esse leite que vem de Deus, né? O maná de Deus, para que possamos crescer espiritualmente dentro da casa de Deus, em sua palavra. Diz ainda mais a lição, ó. E essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justificação e santidade. O terceiro ponto, o fruto do Espírito. O importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes
que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser espórica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Olha que coisa maravilhosa aí, né, irmãos? Nós já sabemos, né, irmãos, que esse fruto do Espírito aí, que esse fruto do Espírito é o fruto que nos dá a fé, é o Espírito que nos justifica, né? E depois que esse Espírito nos dá a fé, ele nos justifica, ele passa o quê? A pessoa passa a crer genuinamente que Jesus é o Cristo Salvador, sendo justificado. E nós vemos dentro disso aqui que a prática da justiça, ela nos dá o quê? A mudança, a obediência, né? Nós não faz o quê? Abandonar o pecado. E aqui nós vemos a evidência de Cristo dentro do fruto do Espírito. Mas qual é a evidência de Cristo aqui? A sua virtude para conosco. Aqui nós vemos também a ação unificada de Deus. E qual é essa ação unificada de Deus aqui no fruto do Espírito? Essa ação é que nos muda, que nos dá o nosso caráter. Aqui também nós vemos sobre o fruto do Espírito o resultado prático de tudo, que é Deus que nos dá a paz. E Ele nos liga profundamente com a glória de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né, irmãos? Então, hoje, queridos, o tempo de hoje não é diferente. Nós devemos buscar a cada dia o fruto do Espírito, né? Devemos buscar a cada dia isso. Devemos buscar o amor, a alegria, a paz. Devemos buscar esse Deus, devemos amar a esse Deus, né? A palavra nos diz, né, que nós devemos amar o Deus em tudo. A palavra nos diz que nós devemos amar também o nosso próximo como a nós mesmos. Então, aqui dentro do fruto do Espírito, a gente aprende profundamente sobre o amor. Ter o amor sobre os nossos corações para com Deus. Ter o amor sobre os nossos corações para com o nosso próximo. Ter o amor do nosso coração para com a igreja. E isso é importante para nós, né? Então, irmãos, eu quero dizer para vocês aqui, ó, nós chegamos aqui bem rápido, né? Eu fui aqui bem rápido aqui nesse ponto 3 aqui, exatamente aqui, ainda são 9h15, né? Para que nós possamos mesmo entender um pouco aqui. Eu acelerei um pouco aqui, né, irmãos? Mas nós vamos ver durante toda a lição, essa lição que nos foi dada aqui sobre o Espírito Santo, o regenerador, se nós não tivermos realmente dentro dos nossos corações, as nossas vidas, uma conduta, nós não tivermos aqui uma conduta realmente diante de Deus, nós não tivermos realmente aqui um modo diferente de pensar, um modo diferente de agir, nada adianta. A Bíblia nos diz que nós devemos ser mudados, que nós devemos ser transformados, que nós devemos buscar esse Espírito Santo a todo dia. Devemos buscar a vontade de Deus e a vontade do seu Espírito sobre as nossas vidas. E é essa vontade, é esse Deus, é esse Jesus que nos faz a cada dia levantarmos da nossa cama, buscarmos o nosso melhor para a igreja, para a nossa vida e para a nossa família. Nós devemos buscar a isso, nós devemos a todo dia do que ser gratos a Deus, ser gratos a Jesus pelo seu amor, pela sua misericórdia para conosco. Nós devemos a cada dia buscar o perdão de Deus para as nossas vidas. Deus, ele é imensurável em nos perdoar. Deus, ele é imensurável em sua misericórdia. E foi pelo amor dele, foi por esse amor, por essa vontade, por essa bondade dele, é que estamos aqui nesta manhã, né, para falar do amor dele, para falar da sua palavra, para pregar a sua palavra. Deus te teceu, Deus te formou desde o ventre da sua mãe. Deus te conhece. A Bíblia nos diz, a palavra nos diz que Deus conhece a cada fio de cabelo sobre a nossa cabeça. Se nós formos ver desde Gênesis a Apocalipse, nós vemos o plano de Deus para a salvação do homem. E aqui não é diferente. O Espírito Santo como regenerador não é diferente. Aqui nós vemos o plano do Espírito Santo para a nossa salvação. E nós devemos ter esse Espírito Santo, esse regenerador sobre as nossas vidas. Para o quê? Para irmos para o céu. Se nós não tivermos esse Espírito sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, se nós não tivermos essa ideia,
Se nós não seguirmos isso, irmãos, nós não iremos para o céu. Né? Infelizmente. Mas a Bíblia nos mostra, a Bíblia nos fala aqui nessa lição dessa manhã, que somente através do Espírito Santo, através da sua bondade, a sua misericordiosa, é que nós o quê? Podemos seguir a esse Cristo e viver uma vida plenamente de graça com Ele. Porque esse Espírito, ele é eterno, esse Espírito, ele é imensurável para nos perdoar, para nos guiar e para nos salvar. Amém, queridos?